Minha irmã riu. É só uma brincadeira. Minha mãe apareceu na minha varanda na manhã seguinte, seus olhos vermelhos, mas sua voz fria. Por favor, ela disse, sem me olhar. Dê um jeito para o seu irmão se reerguer. Menos de 12 horas antes, eu tinha dado um tapa no rosto desse mesmo irmão depois de encontrar a cabeça do meu filho de 8 anos raspada, seu longo cabelo espalhado pelo chão do banheiro como lixo. Meu irmão apenas riu. É uma brincadeira, Léo. Enquanto eu saía, minha mãe gritou as palavras que eu nunca esqueceria. Filho bastardo. Mas agora ela não estava ali pelo meu filho. Ela estava ali pelo agressor dele. E estava implorando. Meu nome é Léo. E esta é a história de como minha família se desfez e como eu tive que decidir se valia a pena juntar os pedaços. Estou prestes a compartilhar algo que mudou completamente a minha vida. Mas antes de começar, você pode apenas dizer um oi nos comentários ou me dizer de onde está ouvindo. É uma sensação estranha expor tudo isso, e é sempre bom saber que não estou sozinho nesta jornada. Obrigado. E agora, deixe-me contar tudo. Esta jornada é intensa. Se você quiser acompanhar o que aconteceu a seguir, como lutamos e tentamos nos curar, por favor, considere se inscrever no canal. Seu apoio significa mais do que você imagina e ajuda-se a contar estas histórias. Tudo começou, como sempre, com uma reunião de família para a qual eu nunca quis ir. Nos últimos 5 anos, desde o meu divórcio de Sofia, somos apenas eu e meu filho Caleb. Ele é um garoto incrivelmente artístico que vê o mundo em cores de super-heróis. E por anos, seu orgulho e alegria era seu cabelo castanho claro, comprido e estiloso, inspirado em seus astros do rock favoritos. Tornou-se sua marca registrada, sua confiança. Mas levá-lo para a casa dos meus pais em Petrópolis sempre pareceu como levá-lo para uma armadilha. E a isca era sempre meu irmão mais novo, Enzo. Aos 32 anos, 3 anos mais novo que eu, Enzo passou a vida vivendo à minha sombra. E ele fez de sua missão destruí-la. Não eram apenas coisas de criança, como pegar meus videogames. Era cruel. Foi o projeto de ciências premiado que ele sabotou na noite anterior à competição, quando eu tinha 16 anos. Foram as mentiras que ele contou para minha namorada da faculdade que levaram ao nosso término. Foi o vinho tinto que ele acidentalmente derramou no meu terno durante as fotos do meu casamento. E durante tudo isso, minha mãe, Helena, minimizava com a mesma desculpa esfarrapada. O Enzo só está brincando, enquanto meu pai, Tomás, apenas ficava em silêncio. Um padrão de 30 anos de covardia e conivência. É por isso que eu odiava essas reuniões. Ainda assim, eu queria que Caleb conhecesse sua família, então engoli minhas preocupações. Na noite anterior à festa, sentei-me com ele, trançando cuidadosamente de seu cabelo em um padrão que ele tinha visto em uma revista de música, sua vozinha tagarelando com entusiasmo sobre mostrar para seus primos, Miguel e Alice. Você acha que o tio Enzo vai gostar do meu cabelo também? Ele perguntou. Sua inocência sussurrou um soco no meu estômago. Lembrei-me da mancha de refrigerante acidental em seu suéter favorito, no último feriado, e do livro de colorir barato que ele ganhou de Natal, enquanto seus primos abriam videogames caros. Tenho certeza de que todos vão achar que você está incrível. Menti. Minha própria voz vazia. Mas se alguém te deixar desconfortável, você me encontra imediatamente. Ele assentiu seriamente, sua empolgação superando meu aviso. Olhei para seu rosto brilhante e esperançoso no espelho e disse a mim mesmo que estava sendo paranoico. Prometi a mim mesmo que não deixaria as provocações sutis de Enzo estragarem nosso dia. Eu estava tão errado. A viagem de 45 minutos até a casa da minha infância foi preenchida com o canto desafinado de Caleb. A casa parecia a mesma, uma casa espaçosa, um balanço desgastado no jardim e os balões coloridos característicos da minha mãe na caixa de correio.
Quando nos aproximamos, meu pai, Tomás, estava na churrasqueira. Aí está o meu campeão! Ele berrou, pegando Caleb em um abraço. Olha esse cabelo. Você parece um astro do rock. Por um momento, pareceu normal. Meu tio Davi, irmão da minha mãe e a voz da razão da família, nos cumprimentou com um olhar compreensivo e solidário. Ele elogiou as tranças de Caleb, e meu filho, orgulhosamente, lhe deu uma pulseira feita à mão. Ele correu para brincar com seus primos perto do velho IP, e por um momento fugaz, eu me permiti respirar. Então entramos. Minha mãe, Helena, estava viva arrumando uma tábua de queijos, seu sorriso nunca alcançando seus olhos. Léo, aí está você. Estava começando a pensar que não viria, disse ela, a leve ponta em seu tom afiada, como uma faca. Combinamos ao meio-dia, mãe. São 12h15. Ela rapidamente mudou de assunto para elogiar seus outros netos, as conquistas de Miguel na natação, o prêmio de Alice na feira de ciências, sem nunca perguntar sobre Caleb. Era o arrepio familiar, o lembrete sutil do nosso lugar em sua hierarquia. Helena nunca deixava de mencioná-los, assim como nunca perguntava sobre as conquistas de Caleb no futebol ou suas notas perfeitas em ciências. A hora seguinte passou de forma agradável o suficiente. Conversei com parentes que raramente via, aproveitando a normalidade das fofocas e atualizações familiares. Por volta das 13h30, a porta da frente se abriu e a voz de Enzo ecoou pela casa. Olá a todos. A festa pode começar agora. Meu irmão entrou como sempre fazia, como se um holofote devesse estar seguindo-o. Enzo tinha o mesmo cabelo loiro que eu, embora o dele fosse com luzes e estilizado em um corte caro. Ele usava jeans de grife e uma camisa, que provavelmente custou mais do que toda a minha roupa. Sua esposa, Juliana, o seguia, carregando uma caixa de bolo e parecendo um pouco apressada. Léo, Enzo acenou friamente ao me ver, dando um beijo no ar perto da minha bochecha. Adorei a camisa. É nova? A pergunta era inocente, mas eu conhecia a implicação. Era de uma loja de departamento. Bom te ver, Enzo. Respondi, ignorando a pergunta. Oi, Juliana. Juliana, uma contadora quieta que parecia perpetuamente surpresa por se encontrar casada com alguém tão dominador quanto Enzo, me deu um sorriso sem graça. Léo, bom te ver. Onde posso colocar este bolo? Me dê aqui. Minha mãe interrompeu, pegando a caixa dela com reverência. Enzo comprou na confeitaria artesanal. Custou uma fortuna, mas ele insistiu. Não é atencioso? Eu forcei um sorriso enquanto minha mãe levava Enzo embora, já imersa em uma conversa sobre o recente projeto de paisagismo de Enzo. Juliana se desculpou para pegar uma bebida, me deixando com o tio Davi. O de sempre, Davi murmurou baixinho, me fazendo sorrir genuinamente pela primeira vez desde que cheguei. As crianças entraram correndo pela porta dos fundos, Caleb na frente. Seu rosto estava corado de excitação. Pai, o Miguel disse que eles têm um jogo novo para jogar lá em cima. Posso ir? Antes que eu pudesse responder, Enzo apareceu atrás dele, colocando as mãos nos ombros de Miguel possessivamente. Ah, sim! O Miguel está louco para mostrar a todos o seu novo console de videogame. Todas as crianças vão subir para jogar. Seus olhos caíram sobre o cabelo de Caleb, e algo piscou em seu rosto. Nossa, que tranças elaboradas! Alguém está se esforçando muito para ser o centro das atenções. Caleb ajudou a criá-las, eu disse uniformemente. Ele estava ansioso para mostrar a todos. Tenho certeza que sim, Enzo respondeu com um sorriso tenso. Bem, subam, crianças. A Alice pode te mostrar o caminho, Caleb. Tudo bem, pai? Caleb perguntou novamente. Parte de mim queria dizer não, para mantê-lo ao meu lado,
Mas com outros parentes observando, eu não queria parecer paranoico ou superprotetor. E eu realmente queria que Caleb se relacionasse com seus primos. Claro, campeão, divirta-se. Eu o observei pular com as outras crianças. O olhar de Enzo o seguindo com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Na meia hora seguinte, relaxei um pouco, participando de conversas sobre política, filmes recentes e notícias da família. Tomás estava contando uma história sobre sua pescaria quando notei Enzo se afastando do grupo e indo em direção às escadas. Um pequeno nó de inquietação se formou no meu estômago, mas eu disse a mim mesmo que ele provavelmente estava apenas verificando as crianças. Eu deveria ter ouvido meus instintos. Conforme a tarde avançava, percebi que algo parecia errado. A casa estava estranhamente silenciosa para ter 8 crianças no andar de cima. Normalmente, você podia ouvir o barulho de pés, risadas ou discussões ocasionais, mas não havia quase nada além do som abafado de um videogame. Eu estava ajudando o tio Davi a arrumar os pratos de sobremesa quando ele mencionou algo que fez meu estômago revirar. O Enzo te mostrou o que ele comprou ontem? Uma maquininha de cortar cabelo, de todas as coisas. Disse que ia cortar o próprio cabelo em casa para economizar dinheiro. Davi balançou a cabeça. Estranho, considerando que ele gastou $200 naquele bolo. Nunca soube do Enzo ser econômico. Minhas mãos pararam nos pratos. Maquininha de cortar cabelo. Novinha em folha. Eu as vi na bolsa dele quando ele estava procurando o celular. Davi me deu um olhar curioso. Você está bem, Léo? Você ficou pálido. Estou bem, eu disse automaticamente, embora minha mente estivesse a mil. Só percebi que o Caleb está lá em cima há um tempo. Acho que vou dar uma olhada nele. Davi assentiu. Boa ideia. O Enzo está estranho, estranho hoje. Mais tenso que o normal. Enquanto eu me movia em direção às escadas, meu primo Ricardo me parou. Você soube da situação do emprego, do Enzo? Ele perguntou, em voz baixa. Que situação? Ricardo pareceu surpreso. Ah, pensei que você soubesse. Ele foi demitido da empresa de marketing no mês passado. Algo sobre o uso indevido de fundos da empresa. Sua mãe tem dito a todos para não mencionarem isso. Isso era novidade para mim. Enzo estava se gabando de uma promoção em seu prestigioso emprego de marketing apenas algumas semanas atrás nas redes sociais. Se ele foi demitido, especialmente por algo como apropriação indébita, isso explicaria seu comportamento tenso e o desconforto de Juliana. Meu celular vibrou com várias notificações de texto de amigos, mas eu as ignorei, de repente ansioso para encontrar Caleb. Ao passar pela sala de estar, ouvi minha mãe falando em tons baixos com o tio Beto. O Enzo está apenas passando por uma fase difícil. Aquela empresa não apreciava seus talentos de qualquer maneira. Ele já tem várias entrevistas alinhadas com empresas melhores. Tio Beto parecia cético. Helena, alegações de desvio de dinheiro não são apenas uma fase difícil. Ele falou com um advogado. É tudo um mal-entendido. Minha mãe insistiu, então me notou por perto. Léo, precisava de algo? Só vou dar uma olhada no Caleb, eu disse, fingindo não ter ouvido nada. As crianças estão bem. Estão jogando. Ela dispensou. Estamos prestes a servir o almoço. Você pode ajudar a trazer os acompanhamentos em 1 minuto? Eu não vejo o Caleb há mais de 1 hora. Continuei em direção às escadas, notando Juliana parada sozinha perto da janela, com uma bebida na mão. Ela evitou meu olhar quando passei, o que só aumentou meu desconforto. No andar de cima, o corredor estava estranhamente quieto, exceto pelo som de um videogame vindo do quarto de Miguel. Espiei e vi várias crianças reunidas em volta da TV, mas nenhum Caleb. Vocês viram o Caleb? Perguntei. Meu sobrinho de 10 anos mal levantou os olhos do controle. Não sei, talvez com a Alice. Algo em sua resposta evasiva soou um alarme.
Verifiquei o quarto de hóspedes onde as crianças às vezes brincavam. Vazio. Meu antigo quarto, agora um escritório. Nada. Eu estava prestes a verificar o quarto dos meus pais quando ouvi um choro baixo vindo de trás da porta fechada do banheiro. Caleb, chamei, batendo suavemente. Você está aí, campeão? O choro parou abruptamente, seguido por um som de fungada. Vai embora, veio a voz pequena e quebrada de Caleb. Querido, é o papai. Deixa eu entrar, por favor. Não, sua voz estava em pânico. Eu não quero que você veja. Meu coração começou a bater mais rápido. Caleb, abra a porta agora mesmo, ou eu vou pedir para o vovô pegar a chave. Qual parece ser o problema? A voz de Enzo veio de trás de mim, me fazendo pular. Ele estava encostado na parede, celular na mão, parecendo estranhamente satisfeito consigo mesmo. O Caleb está chateado com alguma coisa, eu disse bruscamente. O que aconteceu? Ah, crianças e seus dramas. Enzo acenou com desdém. Ele está bem. Nesse momento, Alice saiu do quarto de Miguel, parecendo culpada. Tio Léo, ela começou, mas Enzo a interrompeu. Alice, desça e diga à vovó que já vamos descer. Enzo instruiu rispidamente. Algo estava muito errado. Voltei-me para a porta. Caleb, estou entrando agora. Minha voz não deixava espaço para discussão. Depois de um momento, ouvi o clique da fechadura. Abri a porta e congelei em absoluto horror. Meu lindo filho estava tremendo no meio do chão do banheiro, sua cabeça completamente raspada. Pedaços de cabelo irregular permaneciam onde a máquina tinha falhado. Mechas de seu longo cabelo castanho claro estavam espalhadas pelo azulejo como bandeiras de batalha caídas. Seus olhos vermelhos e inchados encontraram os meus com tanta vergonha e devastação que me senti fisicamente doente. Papai, ele sussurrou. E então começou a chorar novamente. Corri para ele, caindo de joelhos para abraçar seu corpo trêmulo. Oh, meu Deus, Caleb, o que aconteceu? Quem fez isso com você? Atrás de mim, Enzo soltou uma risada. Não seja tão dramático, Léo. É só cabelo. Vai crescer de novo. Virei-me lentamente, ainda segurando Caleb, para ver meu irmão levantando o celular. Ele estava nos gravando. Você fez isso. Minha voz não parecia a minha. Ele precisava aprender a não ser tão vaidoso, disse Enzo com naturalidade. Todo mundo sempre bajulando o cabelo precioso dele. Miguel e Alice o seguraram enquanto eu dava uma pequena repaginada nele. Olha, eu gravei tudo. Ele virou a tela do celular para mim, mostrando Caleb lutando, enquanto Miguel e Alice prendiam seus braços. Caleb estava chorando, implorando para que parassem enquanto Enzo passava a máquina elétrica em sua cabeça, rindo. Diga adeus ao seu cabelo de astro do rock. A essa altura, outros adultos haviam se reunido no corredor, atraídos pela comoção. Meu pai abriu caminho, parando abruptamente na porta do banheiro. Meu Deus! Ele suspirou, absorvendo a cena. O que você fez, Enzo? É só uma brincadeira, pai. Enzo revirou os olhos. Todo mundo é tão sensível hoje em dia. Alguns dos parentes estavam olhando em choque. Outros, para minha repulsa, estavam lutando para esconder sorrisos, como se isso fosse apenas uma brincadeira boba, em vez de uma agressão a uma criança. Minha mãe apareceu, parecendo irritada com a interrupção. O que está acontecendo aqui em cima? O almoço está esfriando. Olha o que seu filho fez com o Caleb, eu disse, minha voz tremendo enquanto virava meu filho soluçante em direção a ela. Por um momento, minha mãe pareceu genuinamente chocada. Então sua expressão endureceu. Bem, certamente não é elegante, mas vai crescer de novo. Chorar não fica bem. Não fica bem, ecoei, incrédulo.
Mãe, eles o seguraram e rasparam a cabeça dele contra a vontade dele. Ele está traumatizado. Já postei o vídeo no grupo da família, anunciou Enzo com orgulho. É hilário. Ele gritava como se estivéssemos matando ele. Caleb enterrou o rosto em mim, tentando se esconder sob a toalha que eu havia enrolado em seus ombros. Você filmou? Meu pai perguntou, incrédulo. Claro, a cara dele não tem preço. Enzo sorriu, então se dirigiu a Caleb diretamente. Talvez agora as pessoas notem algo em você além do seu cabelo. Foi quando eu vi claramente Dimitri pela primeira vez. O puro ciúme nos olhos do meu irmão enquanto ele olhava para o meu filho. O mesmo olhar que ele me deu durante toda a nossa infância, sempre que eu recebia atenção ou elogios. Mas desta vez, ele havia mirado em uma criança inocente. Meu filho. Miguel e Alice ajudaram a segurá-lo? Perguntei, minha voz perigosamente baixa. Eles só estavam brincando junto. Enzo deu de ombros. Certo, crianças. Da porta, Miguel e Alice pareciam incertos, finalmente percebendo que haviam cruzado uma linha. Alice tinha lágrimas nos olhos. O Caleb não parava de gritar para parar, sussurrou Alice. Eu disse ao papai que talvez devêssemos parar, mas ele disse que o Caleb precisava endurecer. O banheiro de repente pareceu muito pequeno, muito quente. Caleb continuou a soluçar contra mim, e eu podia sentir suas lágrimas quentes encharcando minha camisa. 5 anos construindo sua confiança, seu senso de si mesmo, destruídos em minutos pelas pessoas que deveriam amá-lo. Algo sombrio e furioso se desenrolou dentro de mim. Isso não era apenas sobre cabelo. Isso era sobre poder, crueldade e os anos de conivência que permitiram que Enzo acreditasse que poderia machucar uma criança e não enfrentar consequências. Levantei-me lentamente, mantendo Caleb perto de mim. A multidão no corredor se abriu enquanto eu carregava meu filho João em direção às escadas, minha mente já decidida sobre o que aconteceria a seguir. Aonde você pensa que vai? Enzo chamou atrás de mim, ainda segurando o celular. Celular, Salmo, não sejam estraga-prazeres. Estamos prestes a almoçar. Eu o ignorei, focado apenas em levar Caleb para um lugar seguro. Meu filho se agarrou a mim, ainda escondendo o rosto no meu ombro. Eu podia sentir seu pequeno corpo tremendo. Léo, você está exagerando, minha mãe disse, nos seguindo escada abaixo. O Enzo não quis fazer mal, foi só uma brincadeira boba. Parei no final da escada e me virei para encará-la, cuidadoso para manter minha voz nivelada, apesar da raiva que crescia dentro de mim. Uma brincadeira é uma almofada de pum, ou uma aranha falsa, mãe. Isso foi agressão. Eles imobilizaram meu filho e cortaram o cabelo dele enquanto ele implorava para que parassem. A reunião de família parou, com todos assistindo ao nosso confronto. Tio Davi apareceu ao meu lado, ofegante, ao ver a cabeça raspada de Caleb. Oh, meu Deus! Ele sussurrou, colocando uma mão gentil nas costas de Caleb. Pobre criança. Enzo desceu as escadas, ainda gravando com o celular. O vídeo já tem 20 curtidas no chat da família. Todo mundo está achando hilário. Algo estalou dentro de mim. Entreguei Caleb a Davi e avancei sobre meu irmão. Me dá o celular, Enzo, agora. De jeito nenhum. Ele riu, segurando-o acima da cabeça. Isso é ouro? Talvez viralize. Garoto mimado leva um choque de realidade. Eu avancei para o celular, mas Enzo recuou, rindo mais alto. Qual é o problema, Léo? Não aguenta uma brincadeira? Seu precioso rockstarzinho vai sobreviver. Ao contrário de alguns de nós que tivemos que crescer, na sua sombra, nunca sendo bons o suficiente. Isso não tem nada a ver com nossos problemas de infância, eu sibilei. Isso é sobre você agredir meu filho.
A agressão, Enzo zombou. Não seja melodramático. É um corte de cabelo que ele não queria nem consentiu. Você o segurou enquanto ele gritava e implorava para você parar. Os olhos de Enzo se estreitaram. Talvez você devesse ensiná-lo a ser menos apegado à sua aparência. O jeito que todo mundo bajula o cabelo dele é ridículo. Ele precisa aprender que o mundo não gira em torno dele. Minha mãe se interpôs entre nós. Já chega, vocês dois. Vocês estão estragando a reunião. Léo, leve o Caleb ao lavabo e ajude-o a se limpar. Enzo, guarde o celular. Vamos sentar e ter um bom almoço em família como pessoas civilizadas. Eu olhei para minha mãe, incrédulo. Você acha que vamos ficar para o almoço depois disso? Não seja ridículo, mamãe retrucou. Claro que vocês vão ficar. Eu cozinhei o dia todo. Atrás dela, Enzo estava mostrando o seu vídeo para alguns de nossos primos, que lutavam para esconder seus sorrisos. A visão deles rindo do trauma do meu filho foi a gota d'água. Leve-o para fora, eu disse ao tio Davi, acenando em direção a Caleb. Vou pegar nossas coisas. Enquanto Davi guiava meu filho, ainda soluçante, em direção à porta da frente, eu me virei para Enzo. Ele ainda estava se gabando, mostrando o vídeo para o tio Beto, que balançava a cabeça em desaprovação. Veja como ele grita aqui. Totalmente dramático, Enzo estava dizendo. Cruzei a sala em 3 passos rápidos e fiz algo que nunca havia feito antes em meus 35 anos. Dei um tapa forte no rosto do meu irmão, derrubando o celular de sua mão. A sala ficou mortalmente silenciosa. A mão de Enzo voou para sua bochecha, seus olhos arregalados de choque. Por um breve e satisfatório momento, ele pareceu genuinamente assustado. Seu louco, ele ofegou. Se você chegar perto do meu filho de novo, eu disse, minha voz baixa e firme. Se você postar ou compartilhar esse vídeo, eu vou prestar queixa por agressão a menor. Vou conseguir uma ordem de restrição e vou garantir que todos saibam exatamente de que tipo de pessoa você é. Peguei o celular dele de onde havia caído e deletei o vídeo antes de jogá-lo de volta para ele. Você não pode deletar, ele disse presunçosamente, recuperando-se rapidamente. Eu já salvei na nuvem. Então aproveite para explicar à polícia como você enviou evidências de si mesmo agredindo uma criança. Respondi friamente. Minha mãe correu para o lado de Enzo, examinando sua bochecha como se ele estivesse gravemente ferido. Como ousa bater em seu irmão na minha casa, depois de tudo que fizemos por você e por essa criança? O que exatamente vocês fizeram pelo Caleb, mãe? Além de ignorá-lo, menosprezá-lo e agora defender alguém que o agrediu. Não seja tão moralista, mamãe retrucou. É por isso que ninguém queria que você trouxesse esse filho bastardo para esta família em primeiro lugar. Ele não tem sido nada além de uma fonte de drama, desde o dia em que você anunciou a gravidez da sua esposa. A sala ficou em silêncio novamente, desta vez com a tensão desconfortável de um segredo de família há muito guardado e acidentalmente revelado. Meu pai deu um passo à frente, seu rosto pálido. Helena, já chega, disse ele em voz baixa, mas o estrago estava feito. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. O que você acabou de dizer sobre meu filho? Os olhos de minha mãe se arregalaram, percebendo seu erro, mas seu orgulho não a deixaria recuar. Você me ouviu. Todos nós sabemos que a Sofia tinha dúvidas sobre a paternidade dele. Por que você acha que ela mal se envolve? Mas nós o aceitamos, mesmo assim, apesar do constrangimento para esta família. Eu estava sem palavras. Sofia e eu éramos casados quando Caleb foi concebido. Nunca houve qualquer dúvida sobre sua paternidade, pelo menos não da parte dela. Essa era uma mentira que minha mãe aparentemente vinha nutrindo por anos, usando-a para justificar sua distância emocional de seu neto. Mãe, isso não é verdade.
disse Enzo, parecendo desconfortável pela primeira vez. Até ele parecia chocado com essa revelação. A Sofia nunca disse isso. Ela certamente deu a entender para mim, insistiu a mãe. Por que mais ela os abandonaria? Ela não nos abandonou. Eu disse, finalmente, encontrando minha voz. Nós nos divorciamos porque nos distanciamos. Ela vê o Caleb a cada 15 dias. Você sabe disso. Não nos últimos 6 meses, mamãe rebateu. Conveniente de que você omita isso. Era verdade que Sofia havia se mudado para Curitiba a trabalho há 6 meses, tornando suas visitas regulares impossíveis. Estávamos nos virando com chamadas de vídeo e planos de visitas nas férias, mas minha mãe havia distorcido esse desafio normal de coparentalidade em algo feio e falso. Eu não sei que mentiras você tem contado. A si mesma, eu disse friamente. Mas o Caleb é filho da Sofia. E mesmo que não fosse, ele é meu filho. Ele é seu neto. E você acabou de mostrar que não merece estar na vida dele. Virei-me para sair. Mas Enzo bloqueou meu caminho. O olhar presunçoso havia retornado ao seu rosto. Tão justo, ele zombou. São Léo, sempre a vítima. Mas todos nós sabemos a verdade agora, não é? Não é à toa que você é tão protetor com ele. Consciência pesada. Eu olhei para meu irmão. Olhei de verdade para ele e não senti nada além de pena. Você está tão consumido pelo ciúme e amargura que agrediu uma criança de 8 anos. O que isso diz sobre você, Enzo? Diz que não tenho medo de pegar o que quero. Ele respondeu. Ao contrário de você, se escondendo atrás do seu filho porque sua própria vida é vazia e patética. Meu pai, finalmente, se interpôs entre nós. Já chega, Enzo. Léo, leve o Caleb para casa. Conversaremos quando as coisas se acalmarem. Tio Davi apareceu na porta. O Caleb está no seu carro, ele me disse em voz baixa. Vou pegar a mochila dele. Enquanto eu juntava nossas coisas, podia ouvir minha mãe e Enzo discutindo em sussurros acalorados. Juliana estava por perto, sem jeito, parecendo que queria desaparecer. Sinto muito, ela disse em voz baixa quando passei por ela. Eu não sabia que ele ia fazer isso. Eu teria impedido. Parei, estudando seu rosto. Ela parecia genuinamente arrependida. Mas você sabia que ele comprou a maquininha. Você sabia que algo estava planejado. Ela desviou o olhar, confirmando minha suspeita. Eu pensei que era para mim. Ele disse que ia cortar o próprio cabelo para economizar dinheiro, já que... Ela parou. Desde que ele perdeu o emprego, completei por ela. Ela assentiu, miseravelmente. As coisas não estão bem, Léo. Ele não está lidando bem com isso. Isso não desculpa o que ele fez com o Caleb. Eu sei, ela concordou. Foi errado, vou falar com ele. Eu duvidava que a conversa dele fizesse alguma diferença, mas eu não tinha mais energia para os problemas conjugais dele. Adeus, Juliana. Enquanto eu caminhava em direção à porta, minha mãe fez uma última tentativa de salvar sua ilusão de uma reunião de família perfeita. Se você sair agora, Léo, não se preocupe em voltar, ela chamou atrás de mim. A lealdade familiar ainda significa algo para alguns de nós. Virei-me uma última vez, examinando a sala cheia de parentes que ficaram parados e assistiram uma criança ser traumatizada sem intervir. Alguns pareciam envergonhados, outros desconfortáveis, alguns desafiadores. Meu pai parecia dividido, como sempre, entre as exigências de sua esposa e sua própria consciência. Lealdade familiar, repeti. É assim que você chama o que aconteceu hoje? Porque do meu ponto de vista, lealdade significa proteger aqueles que não podem se proteger. Significa se levantar contra a crueldade, não permiti-la. Se esta é a sua definição de família, então estamos melhores sem ela.
Com essas palavras pairando no ar, saí pela porta da frente, fechando-a firmemente atrás de mim. No carro, Caleb estava encolhido no banco do passageiro, um cobertor do porta-malas enrolado em seus ombros, escondendo sua cabeça. Seus olhos estavam inchados de tanto chorar, seu rosto manchado e exausto. Me desculpa, papai, ele sussurrou quando eu entrei. Eu tentei impedi-los, mas eles eram muito fortes. Meu coração se partiu mais uma vez. Oh, campeão, isso não é sua culpa. De jeito nenhum. Você não tem nada pelo que se desculpar. Enquanto eu saía da garagem, pude ver minha mãe e Enzo observando da janela da frente. Pela primeira vez na minha vida, não senti nada além de uma fria determinação enquanto me afastava da casa da minha infância. O tempo de apaziguar membros tóxicos da família havia acabado. Agora, meu único foco era curar meu filho e garantir que os responsáveis enfrentassem as consequências. A viagem para casa foi silenciosa, exceto pelos soluços ocasionais de Caleb. Ele manteve o cobertor firmemente enrolado em sua cabeça, recusando-se a olhar-o e olhar pelas janelas quando parávamos nos semáforos. E se alguém me ver? Ele sussurrou quando sugeri que ele poderia ficar mais confortável sem ele. Não há nada de errado com sua aparência, eu disse a ele, embora meu coração doesse, sabendo como ele devia se sentir. Mas você pode ficar com ele se isso te fizer sentir melhor agora. Quando chegamos em casa, o sol estava se pondo. Nossa modesta casa de 2 quartos, com seu pequeno jardim da frente e sinos de vento pendurados na varanda, nunca pareceu tanto um santuário. Lar, segurança. Eu nunca mais quero voltar lá, disse Caleb, enquanto eu destrancava a porta da frente. Você não precisará, prometi. Nunca mais, se você não quiser. Uma vez lá dentro, Caleb foi direto para o banheiro. Eu o segui, preocupado com o que ele poderia fazer ou sentir ao ver seu reflexo novamente. Ele ficou diante do espelho, baixando lentamente o cobertor para revelar sua cabeça quase careca, passando os dedos sobre os pelos irregulares onde seu cabelo incrível estivera. Eu pareço um alienígena, ele sussurrou, novas lágrimas brotando em seus olhos. Ajoelhei-me ao lado dele. Você parece meu menino forte e bonito que passou por algo terrível hoje, e eu sinto muito por não estar lá para te proteger. Por que o tio Enzo fez isso? Ele perguntou, sua voz pequena e confusa. Por que ele me odeia? Como você explica o ciúme e a crueldade de um adulto para uma criança de 8 anos? Como você faz sentido de algo tão sem sentido? Seu tio tem muitos problemas dentro de si. Eu disse com cuidado. Nada disso tem a ver com você. Algumas pessoas machucam os outros quando se sentem mal consigo mesmas. E a vovó me chamou de um nome feio, Caleb continuou. Filho bastardo. O que isso significa? A raiva que eu vinha suprimindo por causa de Caleb ameaçou me dominar novamente. É uma palavra antiga e maldosa que não é verdade. A vovó errou ao dizer isso, e ela errou em tudo hoje. Caleb se virou para mim, sua expressão de repente mais velha que seus anos. Ainda somos família deles? Ainda tenho que chamá-los de vovó e vovô e tio Enzo? Não, eu disse com firmeza. Família não é apenas sobre ser parente de sangue. A família de verdade te trata com amor e respeito. Eles não te machucam de propósito. Preparei um banho para Caleb, adicionando suas bolhas de lavanda favoritas. Enquanto ele estava de molho, fiz 3 ligações importantes. A primeira foi para meu amigo Marcos, um advogado de família. Eles fizeram o quê? Ele exclamou quando expliquei o que havia acontecido. Léo, isso é agressão a menor. Você precisa registrar um boletim de ocorrência imediatamente. Eu vou, prometi. Mas primeiro, preciso ter certeza de que Caleb está bem. Minha segunda ligação foi para Dora.
Torque Evans, uma psicóloga infantil que Caleb havia consultado brevemente após o divórcio. Ele concordou em nos ver na segunda-feira de manhã. Documente tudo, ele aconselhou. Tire fotos da cabeça dele. Escreva exatamente o que aconteceu enquanto está fresco em sua mente. Esse tipo de traição, por membros da família, pode ser profundamente traumático. Minha terceira ligação foi para Sofia. Apesar do que minha mãe havia insinuado, Sofia nunca havia questionado a paternidade de Caleb. Nosso divórcio foi sobre nos distanciarmos, não infidelidade. Ela estava morando em Curitiba, agora, mas permanecia envolvida na vida de Caleb através de chamadas de vídeos semanais e visitas planejadas. Quando contei a ela o que havia acontecido, ela ficou furiosa. Estou comprando uma passagem agora mesmo, disse ela. Estarei aí amanhã. Essas pessoas nunca mais chegarão perto do nosso filho. Quando terminei minhas ligações, Caleb havia saído do banho e colocado seu pijama favorito. Encontrei-o sentado em sua cama, parecendo perdido. Posso dormir com você hoje à noite? Ele perguntou. Claro, querido. Enquanto nos aninhávamos na minha cama, meu celular começou a vibrar com mensagens. Minha mãe, meu pai, até Enzo. Desliguei sem ler nenhuma delas. Amanhã seria cedo o suficiente para lidar com as consequências. Esta noite era para confortar meu filho. E a escola? Caleb sussurrou no escuro. Todo mundo vai rir de mim. Vamos dar um jeito. Eu prometi. Talvez você queira usar um gorro ou chapéu legal por um tempo. Ou talvez você decida assumir seu novo visual e mostrar a todos como você é corajoso. Mas seja qual for a sua escolha, estarei ao seu lado. Eu não sou corajoso, disse ele, sua voz falhando. Eu chorei e gritei quando eles me seguraram. Isso não significa que você não é corajoso. Eu disse, acariciando suas costas. Ser corajoso significa continuar mesmo, quando você está com medo ou machucado. E você é a pessoa mais corajosa que eu conheço. Ele adormeceu, eventualmente, exausto do trauma emocional do dia. Fiquei acordado, ao lado dele, minha mente correndo com planos e decisões. Pela manhã, eu tinha um plano de ação claro. Chega de permitir comportamento tóxico em nome da paz familiar. Chega de expor Caleb a pessoas que não conseguiam respeitar limites básicos. Quando a campainha tocou às 7h30 da manhã seguinte, não fiquei surpreso. Com cuidado, saí da forma adormecida de Caleb e fui atender, já sabendo quem encontraria. Meus pais estavam na varanda, parecendo cansados e ansiosos. Meu pai segurava uma grande sacola de presente com papel de seda saindo do topo. O que vocês querem? Perguntei, sem convidá-los a entrar. Precisamos conversar, disse minha mãe, seu tom menos autoritário que o habitual. As coisas saíram do controle ontem. Saíram do controle? Repeti, incrédulo. É assim que você chama quando seu filho agride seu neto? Por favor, Léo, meu pai interveio. Apenas nos escute. Trouxemos algo para o Caleb. Ele estendeu a sacola de presente. Peguei-a e olhei dentro. Uma peruca cara, castanho claro e sintética. Estava aninhada em papel de seda. Vocês acham que isso conserta alguma coisa? Perguntei, lutando para manter a voz baixa para não acordar Caleb. É um começo, disse a mãe. Nos sentimos péssimos com o que aconteceu. Sentem mesmo? Desafiei. Porque ontem você estava defendendo o Enzo e insultando meu filho. Minha mãe teve a decência de parecer envergonhada. Eu estava chateada. Eu disse coisas que não queria dizer. Como chamar meu filho de bastardo, questionando sua paternidade. Pareciam coisas que você pensa há muito tempo, mãe. Eu estava errada. Ela admitiu, as palavras claramente difíceis para ela dizer. Me desculpe. Em circunstâncias normais,
Este pedido de desculpas, sem precedentes da minha orgulhosa mãe, poderia ter me comovido, mas estas não eram circunstâncias normais. Onde está o Enzo esta manhã? Perguntei. Ele também sente muito? Meus pais trocaram olhares. O Enzo está lidando com as consequências de suas ações. Meu pai disse com cuidado. O que isso significa? Minha mãe suspirou pesadamente. Alguém na reunião de ontem postou o vídeo nas redes sociais. Um dos ex-colegas de Enzo viu. Está se espalhando rapidamente e os comentários não são gentis. As entrevistas de emprego que ele tinha alinhadas foram canceladas. Meu pai acrescentou. Nenhuma empresa quer contratar alguém filmado agredindo uma criança. Uma parte de mim se sentiu vingada ao ouvir isso, mas outra parte estava preocupada com o vídeo ser público. Eu não quero o Caleb exposto assim, eu disse com firmeza. Eu quero que esse vídeo seja retirado. Estamos tentando, minha mãe me assegurou. Mas já foi compartilhado centenas de vezes. Enzo está devastado. Enzo está devastado, repeti, minha voz se elevando apesar de mim. E o Caleb? E a criança, que foi segurada e violada por pessoas em quem confiava? Nós sabemos, meu pai disse suavemente. Nós sabemos que ele é a verdadeira vítima aqui. É por isso que viemos. Enzo precisa de ajuda, Léo. Ajuda profissional, mas ele também precisa da família. E aí estava, a verdadeira razão para a visita matinal deles. Não primariamente preocupação com Caleb, mas controle de danos para Enzo. O que exatamente vocês estão me pedindo para fazer? Perguntei, já sabendo a resposta. Faça uma declaração, disse minha mãe. Diga que foi um mal-entendido, familiar, que saiu do controle. Diga que você não quer que isso afete a carreira do Enzo. Eu olhei para eles por um momento, sem palavras. Vocês querem que eu perdoe publicamente o Enzo para ajudá-lo a escapar das consequências pelo que ele fez com o Caleb? Ele é seu irmão, minha mãe implorou. Apesar de tudo, ele é família. Ele segurou meu filho e raspou sua cabeça enquanto filmava seu terror para entretenimento. Eu disse lentamente, certificando-me de que cada palavra estava clara. E vocês querem que eu o ajude? Por favor, Léo, disse meu pai. O Enzo cometeu um erro terrível, mas essa reação nas redes sociais pode arruinar a vida dele. Olhei para meus pais, para o desespero manipulador de minha mãe, para o conflito de meu pai entre fazer o que era certo e manter a paz. Passei minha vida inteira tentando agradar a essas pessoas, desculpando as brincadeiras de Enzo, aceitando o favoritismo de minha mãe e suportando inúmeras pequenas crueldades em nome da harmonia familiar. Mas vê-los em minha varanda, mais preocupados com a reputação de Enzo do que com o trauma de Caleb, algo fundamental mudou dentro de mim. Os últimos fios de obrigação se romperam. Não vou ajudar o Enzo a evitar as consequências, disse com firmeza. Na verdade, vou registrar um boletim de ocorrência hoje e estou consultando um advogado sobre uma medida protetiva. O rosto da minha mãe endureceu. Você mandaria seu próprio irmão para a cadeia por causa de um corte de cabelo? Eu responsabilizaria um adulto por agredir uma criança. O fato de ele ser meu irmão torna isso pior, não melhor. Pense no que isso fará com a família, ela insistiu. Estou pensando na família, respondi. Minha família, Caleb, a pessoa que mais importa para mim neste mundo. Nós também somos sua família. Meu pai disse em voz baixa. Senti uma onda de tristeza então, não por mim, mas pelo que poderia ter sido, pela família solidária que eu sempre quis e nunca tive. Vocês fizeram sua escolha ontem, eu disse a eles. Quando defenderam o Enzo em vez de proteger o Caleb, vocês deixaram sua escolha muito clara. Estamos tentando consertar as coisas. Minha mãe insistiu. Não, vocês estão tentando consertar as coisas para o Enzo.
Há uma diferença. Entreguei a sacola de presente de volta ao meu pai. O Caleb não precisa de uma peruca. Ele precisa de uma família que o ame e proteja. Se um dia vocês decidirem que querem ser essas pessoas, podemos conversar novamente. Até lá, por favor, nos deixem em paz. Fechei a porta gentilmente, mas com firmeza, encostando-me nela enquanto os ouvia, conversando, em vozes baixas e urgentes na varanda, antes de finalmente partirem. Quando me virei, Caleb estava parado no corredor de pijama, sua vulnerável cabeça raspada e exposta. Eram a vovó e o vovô? Ele perguntou. Sim, admiti, não querendo mentir para ele. Eles trouxeram poés, um presente para você, mas eu os mandei embora. Espero que tudo bem. Ele assentiu solenemente. Eu não quero os presentes deles. Eu só não quero mais sentir medo. Cruzei a sala e o peguei em meus braços. Você não vai precisar, campeão. As coisas vão ser diferentes agora. Eu prometo. Enquanto o abraçava, eu sabia que aquela promessa não eram apenas palavras vazias. Algo realmente se quebrou ontem. Não apenas entre Caleb e sua família estendida, mas dentro de mim. O ciclo interminável de apaziguar a toxicidade em nome da paz familiar havia acabado. A partir de agora, nosso bem-estar viria em primeiro lugar, não importa o quê. A semana seguinte foi uma maratona de atividades, enquanto eu tomava medidas decisivas para proteger Caleb e responsabilizar Enzo. A manhã de segunda-feira começou com uma visita à delegacia, onde registrei um boletim de ocorrência formal contra meu irmão por agressão a menor. Os policiais tiraram fotos da cabeça raspada de Caleb e registraram seu relato de ter sido segurado contra sua vontade. O tio Enzo vai para a cadeia? Caleb perguntou quando saímos da delegacia. Não sei, querido, respondi honestamente. Mas o que ele fez foi errado e precisa haver consequências para que ele não machuque outras crianças. Nossa próxima parada foi o consultório da doutora Evans. A psicóloga infantil cumprimentou Caleb calorosamente, admirando o gorro colorido que eu o ajudei a escolher naquela manhã. Que gorro legal, disse a doutora Evans. Realça seus olhos. Caleb conseguiu-se um pequeno sorriso, o primeiro que eu via desde o incidente. Na hora seguinte, a doutora Evans conversou com Caleb a sós, enquanto eu esperava ansiosamente na recepção. Quando terminaram, a doutora Evans me convidou para uma breve discussão enquanto Caleb desenhava na sala de espera. Ele está passando por um trauma significativo. A doutora Evans me disse francamente. Ser fisicamente contido por membros da família, ter sua autonomia corporal violada, ser filmado durante um momento vulnerável. Todas essas são traições profundas de confiança. O que posso fazer para ajudá-lo? Perguntei, lutando para conter as lágrimas. Você já está fazendo isso, ela me assegurou. Você o removeu da situação. Você está responsabilizando os agressores e está buscando apoio profissional para ele. Agora ele precisa de tempo, consistência e muita reafirmação de que está seguro e amado. A doutora Evans recomendou sessões semanais e sugeriu a participação em um grupo de apoio para crianças que lidam com trauma familiar. Ela também forneceu recursos para ajudar Caleb a se preparar para voltar à escola. As crianças podem ser cruéis com as diferenças de aparência, ela alertou, mas também podem ser surpreendentemente adaptáveis e solidárias com a orientação certa. Naquela tarde, encontrei-me com a diretora e a orientadora pedagógica da Escola Municipal Monteiro Lobato. Elas ficaram horrorizadas com o que havia acontecido e imediatamente ofereceram seu apoio. Podemos organizar uma conversa em sala de aula sobre o respeito às diferenças antes do retorno de Caleb, sugeriu a orientadora. Sem destacá-lo, podemos preparar seus colegas para serem solidários, acrescentou a diretora. E temos uma política rigorosa de não ao bullying. Qualquer criança que zombar de Caleb enfrentará consequências imediatas.
O apoio delas foi um contraste bem-vindo à traição que havíamos experimentado da família. Na quarta-feira, Caleb se sentiu pronto para voltar à escola, armado com uma coleção de gorros e chapéus coloridos que eu havia comprado para ele. Para minha surpresa, seu melhor amigo, Noah, chegou à nossa porta, naquela manhã, com um corte de cabelo recém-raspado. Minha mãe disse que eu podia fazer isso para mostrar ao Caleb que ele não está sozinho, explicou Noah, radiante de orgulho. Estamos combinando? Os olhos de Caleb se encheram de lágrimas, mas desta vez eram lágrimas de gratidão. Ele removeu seu gorro, revelando sua barba por fazer crescente. Estamos combinando, ele confirmou, alcançando a mão do amigo. Enquanto Caleb estava na escola, encontrei-me com Marcos, meu amigo advogado, para discutir as opções legais. O boletim de ocorrências é um bom começo, disse ele. Mas também recomendo pedir uma medida protetiva, de urgência contra seu irmão. Dado o que aconteceu, qualquer juiz concederia. E meus pais? Perguntei. Eles parecem mais preocupados em proteger o Enzo do que em apoiar o Caleb. Marcos considerou isso. A menos que eles tenham feito ameaças específicas, não temos base para uma medida protetiva contra eles. Mas você tem todo o direito de limitar o contato. Você é o pai de Caleb. Você decide quem tem acesso a ele. Na quinta-feira, a notícia do incidente havia se espalhado mais do que eu esperava. Meu telefone tocou com um número que eu não reconheci. É o Léo? Perguntou uma voz de mulher quando atendi. Sim. Quem está falando? Meu nome é Raquel. Sou repórter do jornal local. Recebemos informações sobre um incidente envolvendo seu filho e irmão que viralizou online. Gostaria de ouvir sua versão da história. Eu congelei. A última coisa que eu queria era a atenção da mídia, tornando essa aprovação ainda mais pública. Não tenho comentários, eu disse com firmeza. E agradeceria se você respeitasse a privacidade do meu filho. Ele é um menor que já passou por o suficiente. Eu entendo, disse a repórter, parecendo genuinamente simpática. Mas você deve saber que o vídeo já tem mais de 50 mil visualizações. As pessoas estão chamando seu irmão de o tio cabeleireiro do inferno. Se você quiser controlar a narrativa de alguma forma, depois de desligar, verifiquei imediatamente as redes sociais. Para meu horror, o vídeo havia de fato viralizado, com centenas de comentários indignados condenando Enzo. Embora o apoio público a Caleb fosse comovente, a ideia de milhares de estranhos assistindo seu momento de trauma me deixava enjoado. Liguei para o Marcos novamente. Podemos tirar o vídeo do ar? Podemos tentar, disse ele. Vou enviar notificações extrajudiciais para as plataformas, mas uma vez que algo está online... Eu sei, suspirei. Nunca desaparece de verdade. Naquela noite, recebi uma ligação inesperada de Juliana, esposa de Enzo. Eu queria que você soubesse que eu saí de casa, disse ela, sem rodeios. O que o Enzo fez foi imperdoável. Não posso ser casada com alguém que machucaria uma criança daquela forma. Eu fiquei chocado. Sinto muito, Juliana. Sei que isso deve ser difícil. Não sinta muito, disse ela com firmeza. Eu deveria ter intervindo antes. Eu sei há muito tempo que o comportamento do Enzo não era normal, mas continuei dando desculpas. Ver aquele vídeo viralizar foi um alerta. Eu o estava acobertando, assim como seus pais. Antes de desligar, ela acrescentou. Eu dei uma declaração à polícia apoiando o relato de Caleb. Eu quero fazer o que é certo. Sexta-feira trouxe outro visitante surpresa, o tio Davi, parado na minha varanda com uma grande cesta dos biscoitos e materiais de arte favoritos de Caleb. Eu deveria ter feito mais naquele dia, disse ele, enquanto eu o convidava a entrar. Eu deveria ter parado o Enzo de alguma forma. Você foi o único que nos ajudou a sair. Lembrei-o. Isso significou muito. Davi balançou a cabeça tristemente.
Não foi o suficiente. Eu acobertei sua mãe e o Enzo por muito tempo, mantendo a paz em vez de falar a verdade. Ele pegou minha mão. Mas isso acaba agora. Quero que você e o Caleb saibam que vocês têm uma família que está com vocês, que sabe o certo do errado. Seu apoio me trouxe lágrimas aos olhos. Obrigado. Isso significa mais do que você imagina. O fim de semana trouxe mais desenvolvimentos. Sofia chegou de Curitiba, ficando em um hotel próximo, mas passando a maior parte do tempo conosco. Ter a mãe de Caleb presente forneceu outra camada de segurança e normalidade que o ajudou a começar a se curar. Juntos, Sofia e eu levamos Caleb a um salão especializado em cabelos infantis. O cabeleireiro, um homem gentil chamado Carlos, examinou o cabelo irregular de Caleb. Podemos igualar isso em um corte bem baixo e estiloso, ele sugeriu. E eu tenho um óleo cicatrizante maravilhoso para o seu couro cabeludo. Caleb hesitou. Eu ainda vou parecer um menino com cabelo legal? O mais legal, Carlos o assegurou. Muitos caras escolhem cabelo curto porque fica muito estiloso. Ele mostrou a Caleb fotos de músicos e atletas com cortes de cabelo curtos, ajudando-o a ver que o estilo não estava ligado ao comprimento do cabelo. Quando o corte terminou, Caleb olhou para seu reflexo com aprovação cautelosa. Na verdade, é bem legal, ele decidiu, virando a cabeça para ver todos os ângulos. E é gostoso de tocar. Mostra seu rosto bonito, Sofia disse a ele. E vai ser perfeito para nadar no verão. No domingo à noite, enquanto Sofia se preparava para voltar para Curitiba, com promessas de ligar diariamente e planos para Caleb visitar durante as férias, meu telefone tocou novamente. Era meu pai. Léo, ele disse, sua voz soando mais velha e mais cansada do que eu já tinha ouvido. Preciso falar com você, não sobre o Enzo, sobre mim, sobre as maneiras como eu falhei com você e com o Caleb. A vulnerabilidade em sua voz me pegou de surpresa. Pai, passei minha vida evitando conflitos, dizendo a mim mesmo que estava mantendo a paz, quando na verdade eu estava apenas sendo um covarde. Eu deixei sua mãe favorecer o Enzo. Deixei o Enzo te intimidar e agora deixei os dois machucarem o Caleb. Sentei-me, despreparado para este nível de autoconsciência do meu pai, avesso a conflitos. Sua mãe e eu estamos em terapia, ele continuou, separadamente e juntos. Eu não espero que você me perdoe imediatamente, ou talvez nunca, mas quero que saiba que finalmente estou enfrentando a verdade sobre a dinâmica da nossa família. E eu sinto muito, Léo, por tudo. Quando a manhã de segunda-feira chegou novamente, exatamente uma semana após o incidente, o mundo parecia fundamentalmente diferente. Enquanto eu ajudava Caleb a se preparar para a escola, ajustando seu boné de beisebol favorito sobre seu novo corte baixo, percebi que nós dois estávamos mais altos. O caminho à frente não seria fácil. Haveria audiências, sessões de terapia, conversas difíceis e, sem dúvida, mais drama familiar. Mas, pela primeira vez, eu me sentia completamente certo sobre onde estavam meus limites e até onde eu iria para proteger meu filho. Os padrões familiares de gerações haviam sido quebrados, dolorosamente, mas definitivamente, e dessa quebra, algo mais saudável já estava começando a crescer. 3 meses se passaram, trazendo o calor do verão e novos começos. O cabelo de Caleb havia crescido em um corte curto e estiloso que ele decidiu manter. Gosto de sentir a brisa no meu pescoço. Ele me disse, uma tarde enquanto estávamos sentados no balanço da varanda dos fundos. E não preciso passar uma eternidade escovando. A cura física veio rapidamente. A cura emocional levou mais tempo, com sessões de terapia semanais para Caleb e para mim. A doutora Evans ajudou Caleb a processar seus sentimentos de traição e vulnerabilidade, enquanto minha própria terapeuta, a doutora Costa,
Me ajudou a trabalhar o luto complicado de estabelecer limites com membros tóxicos da família. Luto? Eu questionei durante uma sessão inicial. Mas ninguém morreu. Você está de luto pela família que gostaria de ter, explicou a doutora Costa. A mãe solidária, o irmão amoroso, o pai protetor. Está tudo bem lamentar esses relacionamentos, mesmo enquanto você constrói outros mais saudáveis. As consequências legais para Enzo foram significativas, embora menos severas do que poderiam ter sido. O promotor o acusou de agressão a menor, mas permitiu que ele se declarasse culpado de uma acusação menor que incluía serviço comunitário, aconselhamento obrigatório e uma medida protetiva impedindo-o de contatar Caleb. A repercussão nas redes sociais acabou funcionando a nosso favor. Após a disseminação viral inicial do vídeo, a indignação pública levou a maioria das plataformas a removê-lo como conteúdo que retrata abuso infantil. Enzo perdeu suas novas oportunidades de emprego e, segundo meu pai, estava lutando para encontrar emprego com sua reputação digital danificada. Ele finalmente está enfrentando consequências reais. Meu pai me disse durante uma de nossas cuidadosas conversas de reconstrução. Sua mãe ainda luta com isso, mas estou me mantendo firme. Chega de acobertamento. Meu relacionamento com meu pai estava se curando lentamente. Ele vinha uma vez por semana para passar um tempo com Caleb, sempre respeitando meus limites e nunca me pressionando a me reconciliar com Enzo ou minha mãe. Ele trazia pequenos presentes atenciosos, novos materiais de arte para Caleb, um livro para mim, e ouvia mais do que falava. Perdi tanto por ser passivo. Ele admitiu, uma noite enquanto se preparava para sair depois do jantar. Não quero perder mais nada. Minha mãe era uma história diferente. Após sua tentativa inicial de me fazer ajudar Enzo a evitar as consequências, ela se refugiou no orgulho ferido e no martírio. Ela enviava mensagens ocasionais sobre como era doloroso ser excluída da família, mas nunca reconheceu seu papel na situação ou perguntou como Caleb estava se recuperando. Resposta narcisista clássica, observou a da doutora Costa quando compartilhei essas mensagens. Quando incapaz de controlar a narrativa, ela se posiciona como a vítima. A surpresa mais saudável foram os relacionamentos fortalecidos que emergiram dos escombros dos antigos. O tio Davi se tornou uma presença regular em nossas vidas, aparecendo com doces e histórias sobre minha infância que pintavam um quadro mais preciso da história da família do que as memórias seletivas de minha mãe. Sua mãe sempre teve ciúmes da atenção que você recebia quando criança. Ele revelou uma tarde, durante o café. Você era extrovertido e naturalmente charmoso. As pessoas gravitavam em sua direção. Helena queria esse tipo de carisma fácil, mas nunca o teve. Então ela concentrou toda a sua energia em Enzo. Isso não desculpa o que eles fizeram com Caleb, eu disse. Nada desculpa isso. Davi concordou firmemente. Só estou te ajudando a entender o padrão quebrado para que você não o repita. Sofia também se tornou mais presente na vida de Caleb, agendando chamadas de vídeo regulares e planejando suas viagens de trabalho para incluir visitas. O trauma a lembrou de como a infância era preciosa e passageira, e ela estava determinada a não perder mais do que o necessário. A cura mais profunda, no entanto, foi em Caleb. A criança aterrorizada e soluçante, escondida sob um cobertor, havia se transformado em uma pessoa mais confiante e autoconsciente do que era antes do incidente. 2 meses após a reunião de família, Caleb pediu para fazer uma apresentação para sua classe sobre bullying e resiliência. Seu professor, Sr. Dias, apoiou entusiasticamente a ideia, ajudando Caleb a criar uma palestra ponderada e apropriada para a idade sobre como enfrentar maus tratos e a importância da autonomia corporal.
Mesmo que alguém seja da família, Caleb disse a seus colegas, eles não têm o direito de te tocar ou te machucar. E se alguém te machucar, contar não é dedurar, é se proteger. Vê-lo falar com tanta clareza e convicção me trouxe lágrimas aos olhos. De tanta crueldade havia surgido este presente inesperado. Sua compreensão precoce de limites e autoestima. Lições que muitos adultos ainda lutam para aprender. Em vez de participar da tradicional reunião de família de verão na casa dos meus pais, criamos novas tradições. Caleb e eu, às vezes acompanhados por Sofia, tio Davi ou meus primos recém-solidários, Ricardo e Tiago, fazíamos viagens de fim de semana para a praia, noites de cinema no quintal e éramos voluntários no abrigo de animais local. Família é quem te trata com amor e respeito. Tornou-se nosso lema não oficial, repetido sempre que Caleb fazia perguntas difíceis sobre Enzo ou sua avó. Em uma noite quente de agosto, enquanto o aniversário de 9 anos de Caleb se aproximava, sentamos juntos na varanda da frente, fazendo convites para sua festa. Ele escreveu cuidadosamente os nomes. Seus amigos da escola, nossos vizinhos, tio Davi, sua mãe e vários outros adultos solidários que ajudaram durante os meses difíceis. Pai, ele perguntou, largando um marcador. Você acha que as pessoas podem realmente mudar? Eu considerei a pergunta com cuidado. Acho que as pessoas podem mudar se realmente quiserem e estiverem dispostas a fazer o trabalho duro. Por que você pergunta? Eu estava pensando na vovó e no tio Enzo, disse ele. Você acha que eles vão mudar algum dia? A pergunta partiu meu coração. Apesar de tudo, ele ainda se perguntava sobre os membros da família que o haviam machucado. Não sei, querido, respondi honestamente. Seu tio está em terapia agora, o que é um bom primeiro passo. Mas a verdadeira mudança significa reconhecer o mal que você causou, fazer as pazes e se comportar de maneira diferente ao longo do tempo. Como o vovô está tentando fazer, ele observou. Sim, como o vovô. Ele assentiu, pensativo. Não estou pronto para vê-los de novo, mas talvez um dia, se eles mudarem de verdade. Sua sabedoria me surpreendia continuamente. Isso é muito maduro, Caleb, e é totalmente sua escolha. Você não deve perdão a ninguém que não o tenha merecido. A doutora Evans diz que o perdão é para você mesmo, não para outra pessoa, disse Caleb, voltando aos seus convites. Mas você ainda precisa de limites. Eu sorri, reconhecendo a orientação gentil da terapeuta. A doutora Evans é muito inteligente. Mais tarde, naquela noite, depois que Caleb adormeceu, sentei-me sozinho na varanda, com uma xícara de chá, refletindo sobre o quanto havia mudado em 3 curtos meses. A dor não havia desaparecido. A traição ainda doía, e eu ainda tinha momentos de raiva ao lembrar dos soluços de Caleb. Mas esses sentimentos não me controlavam mais. Em vez disso, eles se transformaram em uma determinação de construir uma vida mais saudável para nós dois. Meu celular vibrou com uma mensagem do meu pai. Helena concordou em começar a terapia individual amanhã. Progresso real. Pensando em vocês dois. Era um pequeno passo, mas talvez significativo. Eu não estava esperando por uma transformação milagrosa, mas estava cautelosamente esperançoso de que alguma cura pudesse eventualmente ser possível. A jornada não havia terminado. Haveria mais dias difíceis, mais cura a ser feita, mais limites a serem mantidos. Mas estávamos em um novo caminho agora, um construído na verdade em vez de fingimento, no amor genuíno em vez de obrigação. E isso fazia toda a diferença. Enquanto as estrelas de verão apareciam sobre nossa pequena casa, fiz uma promessa silenciosa a mim mesmo e a Caleb. Continuaríamos a escolher a verdade em vez da falsa harmonia, a autenticidade em vez das aparências
e o amor em vez da lealdade a padrões tóxicos. Lembraríamos que manter-se firme em seus valores não é egoísmo, é necessário. E nunca mais confundiríamos crueldade com cuidado, não importa como fosse disfarçada. A família poderia ser uma fonte de dor profunda, mas também poderia ser recriada e redefinida. Éramos a prova viva dessa transformação, ficando mais fortes a cada dia que passava. Você já teve que estabelecer limites difíceis com membros da família para proteger a si mesmo ou a seus filhos? Como você encontrou a coragem para se manter firme quando outros o pressionaram a manter a paz? Compartilhe sua experiência nos comentários abaixo. E se esta história ressoou com você, por favor, curta, se inscreva e compartilhe com alguém que talvez precise ouvir que está tudo bem em escolher o bem-estar em vez de dinâmicas familiares tóxicas. Obrigado por fazer parte da nossa jornada. E lembre-se que a cura é sempre possível, mesmo após as traições mais profundas.